Olá, meus amigos, como vocês estão? Estamos de volta aqui com o nosso podcast. Eu sei, ficou um tempinho sem ter, né? Mas eu estava resolvendo problemas, olha só o que eu estava fazendo. Eu estava realmente resolvendo um problema que era até um pouquinho da minha cabeça, assim, mas ele refletia no conteúdo, né? Pois eu tinha uma pergunta, tinha uma questão a se resolver, né? E era uma ironia, na verdade, porque como que pode? O único conteúdo que eu faço que é somente áudio, ele era justamente aquele conteúdo que mais demorava a ser renderizado, meus amigos. Era um tempo absurdo e não podia ficar desse jeito, assim. Os 2 primeiros episódios foram feitos na raça. Assim, eu tive que deixar quase que o dia inteiro o negócio renderizando e ele não tem imagens, meus amigos. Olha só como que isso pode. Tipo, o vídeo que mais demorava pra renderizar era um loopingzinho que tinha o podcast. Então, por mais bonito que eu achasse que fosse, né, por mais legal que eu achasse a ideia, era meio fora de mão eu consegui fazer aquilo, sabe? Porque, assim, a máquina que eu tenho, se é que eu posso chamar de máquina, ela não é tão potente assim, e isso gera algumas limitações, algumas coisas que a gente tem que resolver na base da criatividade. É o que eu sempre falo, a limitação atrai a criatividade. E justamente nesse pensamento, e depois até de um feedback do agente Peçanha, aí, um cara que tá aí com a gente já faz bastante tempo, sempre comentando, eu adoro quando ele deixa um feedback, sabe, ajuda muito. E depois disso, né, eu falei, não, isso não pode ficar assim, eu tenho que mudar, né, e aí eu deixei, assim, eu acabei não gravando, não seguindo o ritmo que eu queria, mas às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente, e nesse meio tempo eu acabei descobrindo essa coisa do PNG Tuber, né, uma maneira de gravar, assim, que você pega uma imagem, né, um PNG com a boca fechada e um PNG com a boca aberta, do elemento que você quer. E aí ele, pelo Discord, né, ele faz a mágica acontecer. Então, quando ele detecta a sua voz, a fala, ele abre a boca e depois ele para. Então, dá uma sensação de movimento. E eu gravei alguns vídeos assim já, as tier lists ali. É um vídeo sobre um podcast, né, sobre videogames, assim. Então, foi um teste e aquilo mudou, assim, a visão que eu tinha de como fazer conteúdo, sabe? Abriu um horizonte e eu percebi que eu tava muito confortável gravando desse jeito e rendia muito, muito mesmo. E aí a solução veio naturalmente. Falei, caramba, eu posso fazer isso pro podcast, olha só. Eu posso colocar no podcast que vai ser menos pesado, vai renderizar tanto quanto um vídeo em termos de tempo, né? Então vai ser o normal, tipo, não vai passar do limite do aceitável. E aí eu fiquei animado com essa ideia, né? E falei, não, eu preciso fazer uma cena legal, né? Preciso montar um cenário, né? Que vocês estão vendo aqui, esse cenário eu fiz com muito carinho, assim. Algumas coisas são baseadas em fatos reais, outras são da minha cabeça, sabe? Eu quis criar uma cena legal pra vocês, então eu criei tudo ali, desde a parede, a textura, as cores, os elementos que vocês veem aí, são referências, sabe? São coisas que fazem parte de mim, que eu gosto, e eu quis colocar aqui para ser uma representação mesmo. Tem aí a logo do podcast, que eu achei ela muito bonita, assim, eu fiz e fiquei muito feliz com o resultado, né? E tem os bichinhos de pelúcia que eu tenho aqui, um pôster ali, Taxi Driver, que é talvez o meu filme favorito. Aí na mesinha tem várias coisas, né? Tem o tatu do Tarcos, cara, que álbum sensacional. Uma fotozinha ali dos meus amigos, né, do Batidão Cast, e uma caneca do T-Smiths, um Monster que eu vivo à base disso, um Trident ali que de vez em quando eu preciso mascar um chiclete para não mascar a boca pela ansiedade. Pra você ver, é uma tática que funciona. E ali por fim, um admirável Mundo Novo que inspirou muito desse podcast, né, do meu canal em si até, que é essa obra de arte. E como capa, né, tipo, essa capa foi que inspirou o logo do canal, né, que é a minha cabecinha aqui com as coisinhas. Então, o livro em si também é muito bom, é sensacional, do Aldous Huxley. Eu recomendo a vocês lerem. Então, eu preenchi que o cenário com referências legais, com coisas interessantes que fazem parte de mim. E aí eu fiz a cena, configurei lá o PNG Tuber pra ficar agradável pra vocês, porque eu tenho certeza que vai ser uma coisa legal. Acho que vocês vão curtir
e eu achei muito interessante, quis aplicar, então eu passei esses dias aí ajeitando uma coisa, outra e consegui retornar agora desse jeito, desse formato. Então me digam aí se vocês gostaram dessa ideia, que pode melhorar, se vocês têm alguma sugestão, que eu fico atento ao ouvido. E só sei que eu gostei. E agora eu me sinto mais tranquilo pra gravar, sabe? Eu sei que eu não vou ter aquele pepino de novo de ter que ficar, sei lá, a noite e um dia praticamente renderizando, sabe? É coisa de louco. Então, dessa maneira ficou mais viável e eu não sei, eu acho que ficou legal, acho que eu resolvi, mas eu comecei falando, né? Essa coisa de resolver problemas, mas eu acho que a vida é resolver problemas, é aí que eu queria chegar. Porque desde que eu cheguei nessa conclusão, a minha vida melhorou bastante, assim. Eu consigo olhar de outra forma para os desafios, porque eu venci um bloqueio, né? Eu já contei para vocês que eu venci o bloqueio de aprender, assim, um bloqueio terrível, que eu não conseguia ter iniciativa para procurar coisas, procurar novas soluções. Então toda vez que vinha ali um problema, alguma coisa, eu olhava pro lado, jogava para debaixo do tapete, não conseguia ter a iniciativa para procurar a resolver. E não só isso, não precisava nem ter um problema, mas para alcançar novas ideias, alcançar novos ares, assim, eu acabava ficando estagnado, porque eu ia naquela, eu vou resolver tudo sozinho aqui, tudo bem, e assim, você até pode fazer isso, mas desde que você procure também novas coisas, sabe, novas resoluções ali, novas técnicas, novas ideias, você precisa estar em constante movimento para você conseguir resolver as coisas por si só, porque aí cada vez que você aprende uma coisa, você já usa aquela técnica, aquela coisa que você aprendeu para novas coisas, vai se abrir um leque e você vai se sentindo mais confiante, e aí sim você vai conseguir resolver as coisas sem precisar procurar, mas só que a base de tudo é você se movimentar, é você ler, é você pesquisar, e por muito tempo eu não consegui fazer isso, mas quando eu consegui entender e superar isso, a minha vida melhorou e muito. Então eu fico muito feliz em compartilhar com vocês essa ideia de que a vida é realmente a solução de problemas. A gente sempre vai ter um problema para resolver, sempre vai sobrar um pepino nas nossas mãos e a gente vai ter que descascar o abacaxi por dia, sabe? A gente vai ter que fazer essas coisas. Então eu já não fico mais tão decepcionado quando vem um problema, quando vem um imprevisto, quando vem alguma coisa, porque eu sei que eu vou conseguir resolver, ou então às vezes eu também não vou, mas o importante é você tentar. E se você tentar e dar seu máximo e realmente procurar tudo aquilo que tiver ao seu alcance, isso é o suficiente para você conseguir seguir em frente. Mesmo que você não consiga de fato resolver certo problema, você vai ter adquirido uma experiência que você não vai perder, sabe? Você não vai perder aquilo que você ganhou. Então isso me deixa muito feliz, me deixa muito tranquilo para seguir a vida. E isso me ajuda bastante ter essa visão, né, de que realmente a vida é você resolver problemas. Então, muito no que eu faço, sabe, no conteúdo que eu faço para vocês, eu sempre tento aprender algo mais. Esses tempos eu tava estudando muito thumbnail, sabe, de fazer umas thumbs legais, umas técnicas que eu já tinha em mente, mas não sabia como usar. E não só me apegando a thumb, mas a design também. Eu fiquei maravilhado com esse mundo de designers que tem aqui hoje. Eu acho que o Brasil tá sendo um expoente muito grande disso, assim. Antes se via muito lá naqueles lados da Índia, Estados Unidos e tudo mais, tipo, os caras surfavam nisso, mas agora eu vejo muito brasileiro, principalmente no design esportivo. Tem cada cara talentoso que tá aí mostrando seu trabalho. Isso me deixa muito feliz e me acendeu um alerta, assim, me acendeu uma curiosidade, que eu queria aprender mais sobre aquilo. Então muita coisa eu bati o olho e já entendia, porque eu pesquisei. Então acontecia isso, tipo, você aprendeu umas coisas e só de olhar você absorve outras. Mas eu quero realmente aprender mais, ver como é feito, porque me fascinou. E eu me peguei estudando muito isso, sabe? E agora, toda vez que eu vejo uma imagem, eu já desconstruo ela na minha mente. Eu faço esse trabalho naturalmente, assim, eu vejo uma imagem, eu vou desconstruindo. E mesmo que eu não saiba as técnicas que foram utilizadas, eu sei o caminho, sabe? Eu sei mais ou menos como aquilo foi ajeitado. E isso me faz bem, porque me instiga a querer montar essas coisas, sabe? Eu fiquei muito instigado a querer fazer essas coisas também, a querer aplicar isso que eu vi naquilo que eu faço. Então, as capas, ao invés de me prender só aquilo que eu vejo pessoas ensinando como fazer uma capa legal e tudo mais, ao invés de só seguir isso, eu pegava o conhecimento e aplicava naquilo que eu queria, sabe? Eu moldava
naquilo que eu acreditava e usava as técnicas ao meu favor, mas eu não ficava só nessa de como fazer uma thumbnail perfeita, não, eu usava a minha própria criatividade, explorava com o conhecimento que eu adquiri. E isso eu adquiri também essa coisa do design, então eu coloquei o design no meio também, saiu um pouco dessa coisa só de thumbnail, mas o design me encantou muito, e eu falo pra vocês, eu comecei a brincar de design nas minhas capas, assim, comecei a ter aquela ideia de você montar uma cena, isso pra mim era algo de outro mundo, eu nunca tinha pensado nisso, que eu podia montar minha própria cena, assim, uma coisa é cenários e tudo, que você já tem essa ideia, mas de montar mesmo uma cena que não existe, assim, de você colocar todos os elementos, aquilo explodiu minha cabeça, falando, nossa, eu posso fazer isso? E eu fiquei encantado por isso, e comecei a brincar de design, e olha, muita coisa ficou legal, assim, eu fiz umas capas que eu gostei muito, sabe, eu fiquei muito satisfeito, e é difícil ficar satisfeito, mas eu ia montando ali, e aí eu vi um cenário todo coeso, que muitos, se fossem olhar, não iam falar que aquilo foi construído, iam falar que aquilo é natural, que a cena era daquele jeito, que a imagem era daquele jeito, e esse é o que é o meu objetivo, sabe? É o que eu queria mesmo alcançar. Então foi mágico essa coisa do design, da thumbnails e de estudar novamente técnicas e tudo mais. Então foi um problema ali que eu consegui resolver, e não só isso, mas vários problemas me travaram, me causaram mesmo a estagnação no próprio YouTube, com aquela história dos meus vídeos estarem a 15 FPS, num nível inaceitável, e por muito eu só joguei para baixo do tapete e nunca pensei nem na possibilidade de procurar uma solução. Olha só quanto isso me custou. Assim, é imensurável o prejuízo que eu tive por causa disso, assim, eu nem sei quanto tempo eu fiquei nessa, mas eu sei quanto eu perdi. Mas agora eu resolvi. E me deu uma satisfação absurda também conseguir resolver esse problema. E agora eu consigo olhar pra frente, consigo focar no presente e almejar um futuro. E isso há muito eu já não tinha. Então agora os vídeos estão legais, assim, eu vejo que dá tudo certo. Eu me empenho muito na edição, porque eu sei que agora o resultado final vai ser legal, não vai ser aquele aspecto travado. Então é uma coisa que me anima. Agora eu tô renovado, falei pra vocês. Esse ano é um ano completamente diferente, porque foi o primeiro ano em muito tempo onde eu entro com a cabeça num nível muito bom, assim, tá tudo lá, eu tive um crescimento muito grande, e agora eu tô com uma energia absurda, e eu vou gastar nos meus sonhos, nos meus objetivos. Então é a primeira vez que eu tenho esse privilégio, porque em todos esses anos sempre foi uma desgraça, eu sempre terminava o ano ruim, começava pior, e isso ocasionou muito desgaste, assim, há muito tempo, as coisas só pioravam, era uma inércia, e eu sinto que eu não conseguia viver, eu só sabia sobreviver até chegar num nível que não dava mais. Foi isso que aconteceu, eu me quebrei por completo, e agora eu tô me reconstruindo, e me reconstruindo de coisas melhores, mudando muita coisa que eu não conseguia mudar, para conseguir enxergar coisas que eu não podia ver. Então eu sinto que eu passei de sobreviver, de só existir, para realmente viver, ter uma qualidade de vida, e uma vida como deve ser vivida. Então mudou muito. Assim, no ano passado aconteceu uma coisa terrível, assim, eu já vinha mal, e hoje eu consigo enxergar o quão mal eu estava, eu consigo ver o abismo onde eu estava afundado, e eu sinto que lá, naquele tempo, até enxergava uma coisa ou outra, só que a gente se acostuma, e esse é o mal, a gente se acostuma, as pessoas ao nosso redor se acostumam também, e no fim ninguém sabe mais onde a gente está. E então hoje eu vejo que antes de eu cair mesmo, cair feio, eu já estava muito mal, e aquilo não podia estar assim. E eu fui recordado esses dias da primeira coisa que eu falei pra minha psicóloga quando eu cheguei lá, antes mesmo de começar a terapia, antes mesmo de fazer o teste que eu fiz. Eu cheguei no consultório e falei uma coisa, e ela me lembrou uns tempos atrás dessa frase, e ela lembrou todo esse tempo. Eu falei que nas minhas quedas não era como se eu caía pro mesmo lugar, tipo, nos meus tombos eu não retornava onde eu estava, não tinha um lugar onde era o fundo do poço, eu sempre cavava um pouquinho mais. Eu sempre ia um pouco mais fundo em toda queda que eu tinha, em toda vez que eu caía,
eu caía pra um lugar desconhecido, eu caía pra um lugar pior, eu caía pra um lugar mais fundo. Então, era assim no meu dia a dia. Isso não era quando eu tinha caído feio, isso não era no ápice da coisa. Não, pelo contrário, isso era o meu dia a dia, isso era o meu normal. O meu normal era cair um pouquinho cada vez mais, e a gente sabe o que acontece. E algo tem que ser feito. Então, por muito tempo eu vivi assim, até chegar num ponto que não deu mais, onde eu quebrei completamente, onde eu fui em lugares que eu não quero nem lembrar. Assim, eu sofri muito e foi muito difícil. Era um lugar onde não tinha volta, não tinha como sair daquele lugar, e eu fiquei desesperado. E foi justamente aí que eu resolvi fazer uma terapia com alguém que eu confiava. E é difícil, assim, é difícil você achar alguém que consiga te tirar desses lugares, é difícil você achar alguém que vai fazer essa diferença, mas eu fui agraciado e consegui achar uma pessoa que foi capaz de me ajudar todo esse tempo. Então, foi muito importante isso, assim, achar a terapia com a pessoa certa. E isso foi me ajudando, fui construindo de novo, fui me reconstruindo. E fui numa busca de autoconhecimento que eu já tinha, juntada a tudo aquilo que eu ia aprendendo, ia fazendo. E de pouquinho em pouquinho eu fui ganhando terreno, eu fui respirando novamente. E aí, quando eu tava com o pezinho pra fora daquela crise, tava começando a ver um novo horizonte, aconteceu um fato que me fez cavar mais fundo ainda. Eu caí tudo de novo e mais um pouco. Foi algo terrível pra mim, assim. É uma piada eu contar pra vocês, assim, que quando eu tava realmente saindo de um lugar impossível, eu caí pra um lugar mais impossível ainda. E hoje eu dou risada, mas foi muito triste em ver o quão longe eu fui, assim, como eu consegui sair de uma coisa que não tinha como pra cair num lugar pior ainda do que aquilo. Então, por isso que eu falo pra vocês que eu quebrei, mas quebrei feio mesmo. Eu cheguei num lugar que eu não consigo nem descrever pra vocês a angústia que eu sentia, todos os sentimentos que eu vivia constantemente, a flor da pele. E aí eu caí de novo, e aí o trabalho para sair de lá foi mais intensificado ainda. Muita gente foi machucada no processo e eu saí de lá despedaçado. Então, para conseguir sair daquilo de novo demorou muito tempo, mas uma coisa eu tinha na minha cabeça, eu sabia que eu tinha quebrado, mas eu queria me reconstruir com coisas boas, com coisas melhores, eliminar muitos hábitos que me assombravam, eliminar muitos hábitos que me faziam mal. Então eu usei essa queda como uma oportunidade para um crescimento. É claro que na hora a gente não tem essa noção, mas eu tinha uma ideia fixa na minha cabeça que eu queria mudar para melhor, que daquele jeito não dava para ficar mais. Então foi um processo ali, foi... hoje faz pouco mais de 1 ano de terapia, ela foi muito bem aproveitada. Assim, eu não sei onde eu estaria se não fosse isso. Não dá pra saber o buraco que eu estaria, ou se eu estaria aqui ainda. Eu não sei, eu não posso gravar pra vocês, meus amigos. Foi um absurdo que aconteceu. E eu às vezes eu não sei nem o que dizer. Mas o importante é que eu consegui sair. E hoje, o jeito que eu tô vivendo é completamente diferente. Hoje eu sinto que eu tô vivo, eu sinto que eu tô impactando outras pessoas e outras pessoas estão me impactando de volta. Eu sinto movimento, eu enxergo um novo futuro, porque o que me fez cair no primeiro momento foi que eu não via mais solução para a vida. Eu não via mais horizontes, eu não via mais sonhos, eu não via mais nada. Eu achava que tinha acabado tudo e que não tinha mais caminhos, meus amigos. Olha só, eu pensava isso, eu pensava que já tinha acabado do jeito que tá. Não ia dar. E eu decretei o fim. E quando a gente decreta o fim, você sabe onde a gente caminha. A gente caminha por áreas perigosas, por lugares assombrosos. E tudo isso realmente fica cada vez mais perto de um fim. Mas foi com muita luta que eu consegui sair daí. E com certeza, tudo isso ainda teve uma ajuda de alguém que não pode ficar fora dessa equação. Com certeza, Deus me ajudou muito.
nessa luta. E se não fosse por ele, eu também não estaria aqui. A minha fé não se abalou. Mesmo no momento mais difícil, eu continuava indo em igreja. E aí não tinha mais aquela coisa de você acreditar só numa igreja, não. Eu ia em igreja evangélica, eu ia em igreja católica. Eu ouvia boas palavras, eu ouvia palavras de inspiração. E palavras que estavam sendo refletidas ali. Mensagens que Deus estava mandando. Que pessoas queriam ajudar da melhor forma possível. Então ali não tinha vaidade nenhuma, sabe? Eu ia nas igrejas com a minha família e eu ouvia boas palavras, palavras que me davam, sim, coisas boas, sabe? Eu conseguia ter um dia bom, ter um dia menos ruim, ter um dia menos horrível, mas era lá que eu ia pra realmente continuar acreditando, porque se não fosse aquilo, eu tenho certeza que eu já tinha deixado de acreditar há muito tempo, porque eu deixei de acreditar, só que eu ainda tinha fé, e essa fé foi que me manteve vivo nesses meses que não acabavam. Então eu falo pra vocês que foram duas coisas que me tiraram, foi Deus e foi a terapia. E claro, teve apoio da minha família, das minhas pessoas queridas. Eles tentaram fazer o melhor possível. E por mais que muitas vezes tudo acabou se atrapalhando. E em alguns eventos a gente acabou se machucando. Mas eu sei que cada um estava dando o seu melhor. E foi só assim que eu consegui sair de um lugar que era impossível de sair. Não tinha como. Mas eu consegui. E hoje eu aproveito demais ter saído daquilo. E tô tentando a todo custo melhorar em cada aspecto que eu puder. E todo esse trabalho me fez acreditar novamente no futuro. E o presente que eu tenho hoje, graças a tudo isso, eu tô tendo muito carinho mesmo com tudo aquilo que eu faço, com todas as decisões que eu tomo. E eu tô tentando acertar. E claro, a gente vai errar muito, a gente vai se incapaz certas vezes. Eu sei que eu tenho limites, que talvez ninguém mais enxergue, mas eu sinto. E eu tenho que lidar com muita criatividade e dedicação para superar esses limites e achar lugares onde eu possa andar. Então eu tô muito consciente de muita coisa. A busca pelo autoconhecimento nunca parou e é uma grande arma para quem quer sair de um buraco. O autoconhecimento é uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender, que é só assim que a gente vai saber as direções. A gente precisa saber o que está sentindo, a gente precisa saber quem somos nós. E talvez a gente não descubra tudo, nunca vai descobrir. E mesmo descobrindo, não há garantia nenhuma que a gente vai conseguir mudar. Assim, essa busca por nós, ela é muito importante, mas ela não nos dá autocontrole. Tem muitas falhas que a gente não vai conseguir resolver nunca, que faz parte da gente, mas a gente pode tentar. E muita coisa a gente pode melhorar. Então a minha reconstrução tem sido pautada nisso, em coisas boas, em fazer coisas melhores, em tirar hábitos destrutivos, assim. Uma coisa que eu bato muito na tecla é que eu queria ser mais saudável. E não só na alimentação, como todos pensam, né? Você fala que você quer ser saudável, a pessoa logo vem pensar na dieta. Mas sim, também a dieta. Eu melhorei muito a minha alimentação, meus hábitos, assim, o horário que eu comia. Tipo, pra vocês terem uma ideia, eu comia uma macarronada às 4 da manhã, assim, brincando, assim. Tipo, era um hábito que eu tinha. Era comer ali, 3 da manhã, tá comendo um macarrão ali óleo, tá ligado? Tipo, uma coisa super pesada. E eu tinha esses hábitos, assim. Mas eu digo pra vocês que não foi só na alimentação saudável que eu mirei quando eu disse que eu queria ser saudável, mas eu falo em hábitos mesmo, porque nós temos vários hábitos destrutivos, assim, que são autodestrutivos, e a gente tem que mudar, porque senão a gente acaba realmente se destruindo, acaba se machucando, e não era isso que eu queria. Então eu mudei minha alimentação, eu tô numa luta muito grande, e tô vencendo essa luta em questão do sono. Então hoje eu posso dizer pra vocês que eu tenho dormido muito bem, tenho conseguido criar hábitos que me ajudam a dormir no horário legal, acordar muito mais disposto e sem ajuda de qualquer tipo de remédio. Eu tive muito esse embate. Para alcançar o nível que eu tô hoje, eu até experimentei, sim. Eu tenho
uma ojeriza muito grande por remédios para dormir e por remédios de cabeça no geral, mas principalmente para dormir, porque eu já vi o quão destrutivos eles podem ser. Na minha família já teve um caso que foi terrível, eu sofri muito e não só isso, a pessoa em questão também sofreu demais, sofreu muito mais que qualquer outro e machucou muitas pessoas no processo. E eu vi o quão longe pode chegar um remédio para dormir, assim, o quão destrutivo ele pode ser. E ele me fez ver coisas que eu não sei nem se só os efeitos deles se explicam. Tem coisas que eu não consigo não acreditar que foram sobrenaturais. São coisas muito pesadas. São coisas muito horríveis. E tudo isso me fez criar um ódio. Eu sei, eu não tenho ódio a muitas coisas, mas a isso eu criei, assim, uma ojeriza, um nojo, talvez seja a melhor palavra. Mas a única coisa que eu realmente posso falar pra vocês que eu odeio são esses remédios pra dormir, coisas ligadas a ele. Eu acabei escolhendo tomar um remédio pra dormir por algum tempo, assim, só pra ver os benefícios que eu ia ter. Só pra ficar cravado na minha cabeça de que era a coisa certa a se fazer, é criar um hábito. E era uma base pra muita coisa positiva. Então, por um mês, mais ou menos, eu tomei remédio, assim, eu dormi. E isso foi o suficiente pra mim enxergar o quão bem estava me fazendo, assim, quão bem dormir, o ato de dormir estava fazendo, porque eu comecei a ver que tudo começou a ficar mais organizado. E aí eu consegui me organizar. Consegui organizar as coisas que eu fazia, acordava mais disposto, assim, e meu dia rendia muito mais do que se eu não tivesse dormido, do que se eu tivesse passado noites em claros, trabalhando, editando, fazendo coisas, gravando. Eu vi que se eu simplesmente dormisse e fizesse isso no dia, aquilo ia render muito mais, então eu só enxerguei benefícios, e tem muitos outros que eu não tenho ideia, mas é questão hormonal, é tudo, é saúde. Então, depois desse um mês com remédio, eu tomei uma decisão. Falei, não, agora chega. Eu não vou mais tomar. E por conta própria eu vou fazer isso funcionar. E eu tenho estado muito bem com isso. Isso me fez muito bem. Meu dia melhorou muito. Ainda mais sem os remédios, eu acordo mais disposto ainda. Então, isso me gerou mais hábitos. Então, dormir é a base de tudo pra mim. Pra mim conseguir me organizar aquilo que eu acredito. Isso foi demais, porque eu passei a conseguir render melhor, com mais qualidade naquilo que eu fazia, tipo nos vídeos, nas capas, nos podcasts. Tudo isso ficou melhor, tudo isso ficou mais saudável, como eu tô falando pra vocês, o quão importante é. Eu tô conseguindo ir com frequência agora, ajudar minha avó no trabalho, sabe? Eu tô trabalhando no cemitério também. E isso eu tenho que acordar cedinho e tudo mais, mas tá sendo muito bom. E sem isso, muitas vezes eu ia virado trabalhar, sabe? Eu acabava não conseguindo ir e gerava muitos problemas. Então agora eu consigo tô conseguindo fazer exercícios também, que é uma coisa que é ligada à saúde. Então eu faço, tem um aplicativozinho aqui que me passa uma rotina, tem calistenia, tem abdômen, tem muita coisa ali interessante. E eu peguei pra realmente fazer, porque eu acabei parando de jogar bola, assim, não por vontade própria, mas não tinha mais gente. É uma coisa, parece que todo mundo que jogava acabava tendo algo mais importante pra fazer, e no fim aquilo foi deixado de lado. Então, infelizmente, uma das minhas grandes paixões eu tô tendo que deixar de lado momentaneamente. Mas eu não quero ficar parado, sabe? Eu nunca quis ser sedentário, nunca fui sedentário na vida, e não é agora que você. Então, eu passei a fazer esses exercícios também. Eu sempre, na semana, eu tento rechear com eles. Então, é mais uma coisa ligada à saúde. E hábitos saudáveis são saudáveis. Então, eu passei a fazer isso. A minha alimentação, como eu disse pra vocês, eu melhorei os horários, né? Que o sono também foi a base. Mas eu melhorei a questão da comida também, assim. E muita coisa nem foi por pensar em dieta, por pensar em comer melhor, mas é porque as coisas estão ruins, estão horríveis, assim. Uma bolacha, cara, como tão horríveis as bolachas, então eu tirei 100% bolacha, não como mais. Mas estava horrível, assim, o gosto delas estava cada vez pior. Era sofrível você achar uma bolacha no mercado que tem um gosto diferente e bom. Então aquelas bônus, nossa, tão... Não sei como alguém consegue comer aquilo, assim, pra mim não vai.
Eu sei que uma vez ou outra tudo bem, mas eu tinha um hábito, assim, de comer no meio do dia. E não ia, assim, tentei todos os sabores, não ia. E antes era tão gostosa, eu lembro que na minha infância, na adolescência até, eu comia bastante e gostava. E agora tudo tem o mesmo gosto, assim, não tem sabor. É só aquelas coisas que eles colocam lá, sei lá. E não sobra sabor nenhum. E não só isso, mas porcaria, tipo salgadinho, mesma coisa. Não consigo comer mais um salgadinho. E aí eu fui eliminando outras coisas também, tipo salgado, de padaria. Tipo, comia, geralmente de sábado, domingo eu comia uma coisa ou outra. Mas eu falei, não vai, não tá legal, não é legal. E aí só de eliminar isso, eu tenho certeza que eu já ganhei muita coisa, assim. Só de fazer isso, minha dieta já melhorou 1000%. Então eu eliminei muita coisa, eu parei de comer por ansiedade. Outra coisa que eu fazia também era aquela coisa de você não comer porque tá com fome, mas sim porque você tá com ansiedade, tá no meio do dia. Pra tirar um pouco aquele pensamento, pra aliviar aquele pensamento, você busca comer alguma coisa, enfiar alguma coisa na boca e assistir algo enquanto faz isso, só pra se distrair um pouco. Então, muito também por causa do sono e também por todo esse tratamento que eu fiz, que a ansiedade ela foi se aliviando, ela aparece sim em muitos momentos, como eu já falei aqui com vocês no podcast, né? Mas além disso, né? Além da ansiedade ter diminuído, eu consegui melhorar os hábitos. Então eu tô comendo mais, tô comendo melhor, assim. Tô comendo sempre um arrozinho. Aí eu tô parando de pedir coisa também, né? Que sempre, uma vez por semana, a gente pede uma coisinha ou outra, um lanche, uma pizza, mas eu tô dando uma diminuída nisso também. E a própria comida, eu tô procurando comer coisas mais saudáveis. E recentemente eu coloquei na cabeça que agora eu tenho que comer salada também. Eu tenho que começar a comer saladas e tudo mais, a colocar mais coisas no prato, mais coisa verde. E tudo isso vai melhorando, então tudo isso tá sendo muito positivo pra mim. Eu tô sendo mais saudável mesmo, eu consegui perder uns quilinhos até, olha só, quem diria, com a junção de tudo isso. Eu perdi uns quilinhos ali, tudo dentro do normal. E outros hábitos também eu mudei, como... Acho que o pior deles que eu tinha era de ser declaradamente o meu pior inimigo. Então eu tava sempre me julgando, sempre me colocando à prova, tava sempre na mira para as maiores críticas de todos. Então eu nunca fui um aliado pra mim. Eu sempre me chegava como um inimigo e eu pesava a mão em tudo. E isso foi muito tempo assim da minha vida, eu lidei dessa forma e era um pensamento totalmente destrutivo. Então não tinha como as coisas irem pra frente, eu fazia as coisas pra me decepcionar. Então era terrível. Então imagina você gravar ali um podcast, gravar um vídeo, depois você postar, dá tudo certo, no fim você ainda fica até a pachorra de falar que aquilo foi a pior coisa possível que você fez, de se decepcionar. E aí você cria para se decepcionar. E isso nunca foi o meu objetivo, eu sempre quis criar porque eu gosto disso, isso me faz bem. Mas ali eu fazia pra me machucar. Então era a garantia de que se eu produzisse eu ia me machucar. Se eu fizesse certas coisas eu ia me machucar. Então isso se estendia a muita coisa, sabe? Tudo que eu fazia eu era o primeiro a me criticar, a me julgar. E no fim eu acabava não fazendo nada por causa disso. Eu acabava minando tudo e deixava de fazer. Muitas ideias que eu tinha eu não colocava a jogo porque eu sabia que eu ia me criticar, me decepcionar. Então eu era o meu pior inimigo. E hoje eu tô tentando fazer sempre as pazes comigo. E eu já consegui muita coisa, assim, muita coisa mudou. Hoje eu posso dizer que eu me divirto produzindo meu conteúdo, aprendendo, estudando, trabalhando. E muitos aspectos da minha vida melhoraram depois que eu consegui chegar um pouco mais perto de fazer as pazes. Assim, eu sei, de vez em quando ainda tem certos requisitos, mas eu faço de tudo pra me enxergar como um amigo, enxergar alguém que quer bem. E isso é muito importante pra gente. A gente não pode se ver como inimigo. Sim, é tão difícil de achar pessoas que vão te apoiar. E se você não se apoiar, meu amigo, é difícil. Então, consegui ganhar mais um aliado nessa luta que foi eu mesmo. Ai, não que seja alguém muito importante, mas ajuda na luta. Qualquer apoio é válido nessa luta, que é o dia a dia, que é viver. E eu fiquei muito feliz com isso, assim, porque esse era um ponto que eu precisava muito mudar. Assim, um dos pontos mais cruciais que eu tinha. Então, acho que já deu pra entender pra vocês o que eu quero dizer com querer ser mais saudável, querer ter mais hábitos saudáveis. Sim, passa pela saúde, que todos pensam, mas também passam pela saúde mental, não só a física. Então, mentalmente falando, eu fiz muitas coisas, como dormir, como fazer exercício, como
ser mais benevolente consigo mesmo. E tudo isso se mistura às vezes. O físico se mistura com o mental e tá tudo interligado. Então, realmente, são caminhos que a gente tem que tomar, são decisões que a gente tem que tomar pra gente conseguir melhorar. E cada 1% que a gente melhora já é uma grande coisa, assim. É que nem se a gente pensar em Fórmula 1, sabe? O que são 5 segundos? Pensa pra você, o que você faz em 5 segundos? Agora imagina, 5 segundos na Fórmula 1 uma eternidade, meu amigo. 5 segundos na Fórmula 1 é uma coisa, uma distância enorme. E assim também, o nosso mental, sabe? Sabe, 5% que a gente melhora já é uma coisa de louco. É enorme o ganho. Então a gente tem que ganhar terreno em tudo que a gente puder melhorar, a gente tem que tentar. Eu não digo que nós vamos conseguir em tudo. Tem muita coisa que a gente acaba não conseguindo fazer e tá tudo bem, mas a gente tem que tentar. E como eu posso dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu não consegui fazer, mas eu não tô me pegando muito com isso, porque aqui vem de novo um exemplo de como eu pesava a mão em todas as decisões que eu tomava, de como eu era meu pior inimigo e sempre me julgava. Aqui seria mais um caso que eu farei isso, mas eu vejo, mesmo na derrota, digamos assim, eu vejo que eu ganhei um terreno, eu vejo que eu tô melhor, sabe? Eu tô realmente melhor, porque foi a questão da catequese, que eu contei pra vocês toda a minha saga com isso, tudo que foi acontecendo, assim, quão pesado até em alguns momentos foi. E eu falo pra vocês que foi uma batalha que eu perdi, eu não consegui ir na catequese, eu realmente não conseguia, não tava legal, não achei que fosse aguentar a barra, e acabei não conseguindo, mas eu não fiquei me infernizando por isso, algo que eu com certeza faria há um tempo atrás. Então achei que mesmo na derrota acabou sendo uma vitória. Eu sei que parece primeiro leitão, né? Tipo, você perdeu, mas entenda como isso é bom. Mas não é isso que eu quero dizer. Vocês entenderam. Tô tirando uma cara de vocês, mas isso é verdade. Assim, eu acabei não conseguindo, mas eu tinha meus motivos, sabe? Eu posso explicar pra vocês, não querendo me justificar, mas assim, o jeito que foi ali, o primeiro dia, digamos assim, né, a apresentação, tudo em torno que estava acontecendo, aquele acidente da minha mãe mexeu muito comigo, aquilo realmente mexeu demais, e a gente não controla, não tem a ansiedade da catequese, a ansiedade do acidente, assim, é tudo junto, é tudo uma coisa só, e bate tudo ao mesmo tempo, então a gente não tem muito controle. Então o comecinho ali eu tive muito azar, e também porque é uma coisa muito sensível pra mim, porque a catequese é basicamente uma escola bíblica, né, digamos assim, e eu tenho muito problema com escola, foi muito traumatizante pra mim, a trajetória na escola, assim, e não por motivos que vocês possam imaginar, como bullying, não, nada disso, não, meu inimigo não era o bullying, não era essas coisas, era justamente a instituição, era o modelo, era como as coisas eram levadas ali, tudo aquilo me atormentava. Eu ver o normal, pra mim não era normal. Ver como todo mundo era tratado, como todo mundo era visto. E aquilo me causou uma revolta muito grande e causou também alguns machucados muito grandes que até hoje eu ainda não consegui resolver. Então a escola pra mim foi muito traumática e eu sinto que entrar de novo numa instituição que se pareça com aquilo pode mexer em lugares que eu não quero tocar ainda. Entende? Tipo, eu acabei de melhorar, eu acabei de ter uma dignidade na vida, assim, de conseguir viver uma vida digna, de sonhar novamente, e eu não quero botar isso a jogo. Então, eu fiquei muito na defensiva, porque foi um momento muito ruim que eu tive, assim, um momento muito pesado ali, e eu tava fragilizado, então eu acabei optando por não mexer em certos lugares, tão frágil assim, porque eu não queria prejudicar, assim, e eu sei que eu vou ter mais oportunidades, isso eu tenho certeza, e justamente por saber que as oportunidades vão aparecer, que vão estar aí, eu acabei tomando essa decisão de que não é o momento ainda pra
para iniciar e eu acabei perdendo essa batalha, mas eu ganhei por não ficar me infernizando por isso. E eu, com certeza, é uma coisa que na minha vida ainda vou fazer, ainda vou ajeitar as contas, mas eu vejo que eu mudei. Há muito tempo atrás, ou nem tanto tempo assim, eu tomaria essa mesma decisão e estaria me infernizando até agora, estaria pesando a mão e estaria me deixando pra baixo e não teria conseguido superar até agora, eu não ter ido nisso. Eu imagino que vocês podem ter batalhas parecidas, assim, e eu falo pra vocês, a gente ainda tem tempo. Sei que o tempo é precioso e passa muito rápido, mas ainda tem esperança, ainda tem novas oportunidades, assim. Olhem com mais carinho para o tempo e se dê um tempo de vez em quando. Então, foi uma batalha que eu perdi, mas fiquei satisfeito por não ter caído por causa disso. E eu tô seguindo minha vida, tô fazendo minhas coisas, tô recheando meus dias, tô transformando dias bons em dias melhores. Às vezes tem uns dias ruins, mas quem não tem? E a qualidade tá melhorando muito. E uma coisa que eu falei, né, de estar saudável, de hábitos saudáveis, também tem coisas que eu queria fazer, como a própria comida. Isso é algo que há muito tempo eu tenho vontade, mas às vezes tem uma certa rejeição, às vezes eu não conseguia colocar pra frente, mas esse ano, como eu disse, as coisas estão sendo diferentes. E eu comecei a querer fazer comida mesmo, fazer minha própria comida, fazer comida pros outros, assim, é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive muita oportunidade, sabe? E agora eu tô usando esse tempo bom pra realmente fazer mais coisas, pra me desafiar. E eu fico muito feliz em fazer uma simples comida, fazer uma mistura, fazer um arroz, fazer uma carne. Pra mim já é um motivo de muita alegria. E recentemente eu tô fazendo mais coisas, sabe? No começo do ano eu até comecei em alta ali, fazendo umas receitas diferentes até. Fiz uma farofinha com banana que ficou sensacional. E ai que eu nunca comi banana sem ser a fruta, assim. Nunca comi a banana preparada na minha vida, mas eu tive um insight na mente. Falei, não, eu preciso comer uma farofa com banana e eu preciso fazer. E aí eu fiz no começo do ano. Preparei tudo certinho, sozinho. E ficou deliciosa, eu gostei muito. E depois eu acabei parando um pouco, mas agora eu tô voltando de novo, então recentemente eu já fiz carne moída. Hoje eu fiquei muito feliz que eu fiz um bife, assim, eu temperei o bife, fiz na frigideira, aí esquentei uma linguiça também. E o mais legal de tudo é que eu fiz uma salada, olha só, que eu falei pra vocês que queria comer mais coisa verde, né? E eu fiz uma saladinha ali de rúcula com cebola roxa. E olha, a saladinha ficou muito boa, viu? Pra primeira vez. Eu gostei muito do resultado. Então eu fiquei muito feliz em fazer comida. E eu quero fazer mais coisas, quero aprender, né? Quero tentar fazer. Eu ainda sou meio ruim cortando as coisas, sabe? Tem umas técnicas ali que as nossas mães, as nossas avós têm. Que é difícil você aprender, elas fazem com uma naturalidade. Aí você vai fazer, você perde uns 3 dedos no processo. Então, eu tô no caminho ainda, sabe? Tô tentando, isso que importa, mas olha, no tempero eu tô acertando, viu? Fiz uma carne moída esses dias e ficou muito cheirosa, assim, o sabor também, gostei bastante. Aí eu fiz um bife, né? Hoje. E tava muito bom. Então eu tô aprendendo. Mas é uma das coisas que eu queria fazer, assim. Eu quero aproveitar esse ano. Porque, de novo, é um privilégio muito grande pra mim ter um ano onde eu começo com a cabeça boa. Porque todo esse tempo foi muito ruim, assim. Eu sei que oscilações virão, sabe? Eu tô pronto pra isso. E eu não tô pronto pra muita coisa. Eu sei que eu não tô. Mas é isso, que nem eu disse. A vida é resolver problemas. Então, os problemas virão. E as soluções também. Mas eu tô muito bem, meus amigos. Eu falo pra vocês com muita clareza de que eu não podia estar melhor por toda a circunstância que eu passei. Eu não podia sonhar em estar onde eu tô hoje. E eu tenho a ciência de que eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. Mesmo que não pareça. Mesmo que não tenha nada, assim, de fato acontecendo. Eu sei o que tá acontecendo. Eu tô lutando por um sonho. E eu tô fazendo de tudo pra alcançá-lo.
E a gente poder viver um sonho, meus amigos, é uma das coisas mais valiosas que a gente pode ter. E por isso eu sou muito grato a todos que me ajudaram. E também, principalmente, a Deus, que nunca me abandonou. Nos mesmos momentos mais difíceis eu ainda tinha fé, que era aquela fé que me manteve vivo, literalmente que me manteve vivo, porque chegou um momento onde eu não tinha mais nada, sabe? Eu realmente estava num buraco, ainda não, esperando umas datas assim, que ainda não dava pra começar uma terapia, não dava pra ir num psiquiatra, era realmente, basicamente só Deus mesmo. E ali foi um momento crucial, porque eu ia mesmo nas igrejas e voltava chorando quase sempre. Mas foi uma caminhada dura, mas foi o início da recuperação. E graças a Deus eu consegui iniciar uma terapia. Alguém muito importante que tá me ajudando de uma maneira surreal, me tirando de uns buracos que não tinha como. Eu até falo pra vocês que é muito engraçado pensar que quando eu acabei de sair em um, eu caí num pior ainda. Cara, é muito surreal esse time das coisas, assim. Hoje eu dou muita risada disso. Mas eu lembro quão triste foi. E eu passei por bastante coisas, né? E eu posso falar também o que eu fiz nesse tempo, né? Hoje eu cortei cabelo também, olha só. Cortar cabelo é uma coisa que tem me dado nos nervos ultimamente, né? Porque eu tenho uma maldição, meus amigos. Todo barbeiro que eu vou cortar cabelo fecha. Não falha uma única vez. Já fazem anos nisso que eu não consigo ter um barbeiro de confiança. Eu vejo todo mundo falando, nossa, como é legal ter um barbeiro. Assim, um barbeiro a gente não trai, barbeiro a gente não troca. Assim, tem toda uma cultura em volta disso, de não trocar o seu barbeiro. Mas os barbeiros me trocam, meus amigos. O que eu posso fazer? Todo barbeiro que eu vou fecha. Assim, uma maldição. Sempre tem que procurar um novo. E é horrível você ficar trocando de barbeiro, né? É uma sensação muito ruim. E também a sensação ruim de ver eles fechando, né? Então eu ia, quando era adolescente, eu ia nuns aí. E sempre acabava ou mudando pra muito longe, ou fechando mesmo. Tem uns que não gostavam muito de trabalhar. Tem outros que acabaram ficando meio fora de mão. E até um dia que eu encontrei um gaúcho. O bicho cortava bem cabelo, viu? Eu gostava muito dele. Falava. Tipo, o bicho era gaúcho. Ele era cigano. E ele era pastor. E ele era barbeiro. Então olha só. O cara tinha 4 adjetivos ali. E ele tinha muita história pra contar, né? Ele contava a história dele de cigano, de pastor. E cortava bem, né? Apesar de que na primeira vez que eu fui nele, eu pedi pra ele passar a 0 dos lados, né? Corte moicano. E, nossa, eu voltei em casa e minha cabeça voltou vermelha de tanta navaiada que ele tinha dado dos lados pra ficar 0. Minha cabeça ardia na água, sabe? Mas só que era o que eu queria, sabe? Eu queria rústico, eu queria raspado na navalha mesmo, raspado na última, vendo um couro cabeludo mesmo, meio moicano. Era assim que eu gosto, sabe? Eu gosto do cabelo rústico. E tá cada vez mais difícil encontrar alguém que corte desse jeito, por isso que é tão ruim. Tem que mudar, né? Que esse cigano, ele mudou de um lugar, ele mudou pro outro, né? O gaúcho mudou pra tantos lugares, no fim ele deu linha, sabe? Ele sumiu. E nunca mais eu achei ele. Aí eu fui em outro lugar, né? E nessa história, né? De buscar lugares pra ir, eu já encontrei cada um que não era legal, assim. Justamente os que eu não gostava, eles não fechavam. Olha só. Era a maldição, era aqueles que cortavam bem mesmo, subir. Porque os que eu não gostava, eles ficavam. E tem até uma história, uma coisa que eu constatei, né? É que os barbeiros de hoje em dia, eles só se apoiam no degradê. Se você fala que não quer degradê, eles não sabem o que fazer, meus amigos. Eu não tenho nada contra o degradê em si, mas eu não quero cortar degradê, eu não quero um disfarçado. Eu quero só meu cabelinho de uma forma rústica. E é tão difícil hoje em dia. Todo mundo só quer fazer degradê. E aí eu fui num desses, assim, fui lá. O cara tava meio numa perna, desgraçado, assim, não queria muito trabalhar. Aí eu cheguei lá, falei, não, eu quero moicano. Aí o cara falou, o quê? Falei, um moicano, assim. O cara não tava entendendo muito bem. Eu sinto que hoje em dia você pedir um moicano, você pedir pro barbeiro te dar um soco, sabe? Os caras não gostam. Não é um corte que sai muito assim, né? E os caras não estão muito preparados, né?
Aí eu falei moicano, tudo ali meio sem entender, assim, com uma carinha meio estranha. Aí eu falei, aí passa 0 dos lados. Aí que quebrou ele de novo. Eu falei, como assim 0? Eu ia fazer um degradê aqui, sem degradê. Eu falei, sem degradê, passa 0 dos lados, tudo certo. Aí eu juro pra você, o cara cortou de uma maneira totalmente estranha. Tipo, o cara parecia que nunca tinha pego numa maquininha na vida. Cara, eu tava constrangido ali. O cara foi cortando ali meio sem métrica, sem vontade, sem conhecimento até. E aí eu não gostei do corte, sabe? Ficou moicano, mas ficou meio... sei lá... Porque geralmente eu corto em casa. Peço pra minha mãe cortar, porque moicano fica as bases salvas, digamos assim, né? Tipo, tem o meio ali e dos lados vai crescendo gradualmente, então sempre tem um desnível. E aí é só você manter, né? Então eu sempre corto muito em casa, mas aí... quando ele fica muito grande, aí já tem que ir no barbeiro pra ajeitar tudo certinho, né? Porque não dá pra manter moicano assim por muito tempo. Assim, dá pra manter por muito tempo, mas chega uma hora que tem um limite. E aí eu tive uma experiência ruim, aí mudei. Aí fui por um mais tradicionalzão, né? Um dos primeiros aqui da cidade, assim. Um dos mais tradicionais da cidade mesmo. E aí eu cheguei lá e falei, não, eu quero moicano. Aí o cara ficou meio... assim, tá vendo? Porque ele não tá acostumado, né? Tipo, o cara tá acostumado a cortar cabelo, assim, de mulher, de madame. Aí chega um caboclo lá e... falei, corta o moicano aí, seu moço. Aí já viu, né? O cara ficou com vontade de dar um tapão na cabeça. Mas é com muito custo ele cortou, mas só que ele cortou muito bem. Assim, nossa, não tenho um lá pra falar. Ele cortou certinho, sem degradê. Esse se pedir um degradê pra ele... vai saber o que ele vai te responder, né? Mas eu achei um que não tem essa de degradê. E aí sim, ele cortou certinho, sabe? Ele até foi contando a história do moicano, né? Ele foi falando como era no começo, né? Que era fininho e tudo mais, e como foi mudando. Teve um cabelo de surfista, como mudava um pouco a métrica ali. Tipo, o moicano às vezes não era mais inteiro, era até numa parte da cabeça, depois ia subindo até ter aquele corte meio asa delta, né? Aquele cortezinho só em cima, assim, né? Só a lapa de cima, sem o fim da cabeça, né? Sem ir até a nuca. E ele me contou toda essa história, foi cortando, foi muito bem. E aí eu vi ali um barbeiro bom mesmo, tradicional. E é nesses que eu tenho que ir nos mais tradicional. Porque, cara, os mais novos, assim, eu não tenho problema com eles, assim, eu sei que muita gente tem, mas... tipo, o meu problema é que eles só sabem cortar degradê. Tipo, você pede uma coisa fora do degradê, os caras bugam. Os caras não... sei lá, não... tipo, não foi treinado pra isso. Eu sei que hoje em dia a maioria das pessoas vai querer, mas tem muita gente que não quer. E aí tá ficando cada vez mais difícil achar uns lugares onde eles façam outro tipo de corte, né? Eles não sejam especializados só em degradê. E aqui fica meio a luta contra esses barbeiros, assim, eu não tenho nada contra o degradê, mas barbeiro que só sabe fazer degradê é uma coisa meio complicada. E foi difícil, mas eu tenho que ir mesmo, né? Nesses mais tradicionais. Eu já vi que em qualquer outro lugar os caras não vão saber o que eu quero, vão fazer meio de uma vontade se eu falar que eu não quero degradê. E aí o resultado não vai ser legal. Mas eu fiz todo esse rodeio pra falar que eu acabei rapando a cabeça. Acabei passando a 0, na verdade. Eu passei a 1, depois eu passei a 0. E eu tô careca. Olha só, quem diria. Primeira vez que eu faço isso, eu já tinha raspado a cabeça antes, mas acho que eu nunca passei a 0, né? Acho que já tinha sido na 1. E eu cortei o moicano, assim, tava... é que tinha uma tinta aí, assim, o cabelo tava com umas luzes, assim, que acabou ficando, né? Eu pintava o cabelo inteiro, mas em alguns lugares que não pegava, ficava meio amarelo, aí o tempo foi desgastando, aí no fim acabou que ficou parecendo que eu tinha feito luzes mesmo, mas era só um acúmulo ali de tinta. E falei, não, tá aqui essa tinta aí, já tá cansado, o cabelo tá crescendo, vou rapar tudo de uma vez, aí depois eu vejo o que eu faço e procuro outro barbeiro pra cortar. Porque tá assim, mas eu decidi rapar a cabeça pra recarregar as baterias, assim, né? Ultimamente eu tenho me esforçado bastante e fisicamente eu tô me sentindo um pouco cansado, né? Acho que algumas vezes eu exagero um pouco, né? A gente tem que aceitar a medida certa, mas é difícil. E esses dias eu tava, sabe, quando o olho fica tremendo, sabe? Tipo, um olho só fica dando uns espasmos. Aí eu tava com esses espasmos no olho e isso é um sinal muito grande, muito claro de estresse e de cansaço. E aí eu tô recarregando as baterias, aí eu falei, vou cortar o cabelo, assim,
não tem estresse também, fica com a cuca no vento, assim, faz bem, né? Refresca no banho. E eu decidi dar essa raspada na cabeça pra dar uma recarregada nas baterias, olha só. E aí eu vou ter que achar um barbeiro legal de novo, vou ver se aquele cara me atende de novo e me dá outra aula de moicano, que é muito interessante ouvir. Mas a vida é resolver problemas, meus amigos. Tenham isso em mente, que vocês vão a lugares muito bons com isso. Não se decepcionem se vocês não conseguirem resolver certos problemas, porque certos problemas vão vencer mesmo, isso é fato. E aí vocês têm que estar de pé para conseguir resolver outros. E assim por diante. E falando em problemas, eu não podia passar esse podcast sem contar pra você um problemão que eu tive. Eu não podia deixar vocês sem essa. Ou talvez, depois que eu contar, vocês vão falar, era melhor você não ter contado. Mas, cara, eu tive um problemão no cemitério, sim. Eu falei pra vocês que eu trabalho no cemitério. E, cara, foi terrível. Foi uma experiência que eu não vou esquecer tão cedo. E assim, tudo começa por conta de uma calabresa. Olha só, uma calabresa fez um estrago. Eu tinha ido no mercado, né? Tava indo comprando algumas coisas e tudo mais. Aí eu vi lá as comidas, que ele tinha umas quentinhas lá. Aí eu vi uma porçãozinha assim de calabresa. Falei, cara, uma calabresa agora ia bem, né? Aí eu peguei, levei pra casa, comi aquela calabresa. Tava boa até, né? Tava meio gordurosa, né? E aí começam os problemas. Mas aí de boa, nem pensei nisso. Mas aí eu fui pensar quando eu vi um barulho na minha barriga lá no meio do cemitério. Aí eu lembrei daquela maldita calabresa. É sério, meus amigos, eu tava lá limpando os túmulos, né? E tava lá com minha avó. Aí a gente já tava lá no final, assim, perto do muro ali do fim do cemitério, né? E o banheiro, ele fica meio que no meio, assim, no meio da carreira dos túmulos ali. Fica mais ou menos no meio. E aí lá no fim, meus amigos, deu essa dor de barriga. E assim, o pior é quando você sente que é a dor de barriga de verdade, né? Porque você começa tendo umas cólicas ali, fica meio estranho, mas só que às vezes você tem uma movimentação da sua barriga, você escuta ali as coisas movimentando, e aí você sente assim, mas só que tem a hora da verdade, eu vou explicar pra vocês. Tem a hora da verdade, a hora que você descobre que realmente vai dar merda, assim. Que é, por que eu digo isso? Porque até você ter o barulho, até chegar num certo ponto ali dos movimentos peristálticos, você ainda tem a dúvida, você pensa, é gases ou não é? E aí que é uma importante lição que eu aprendi. Naquele momento eu senti e eu percebi, não eram gases. E ali deu aquela dor de barriga. Falei, meu Deus, eu tenho que ir no banheiro. Sabe, aí minha avó sempre leva um papelzinho, né? Aí eu tinha lá um rolinho e um sonho. Mas é sério, cara, só veio eu passando no meio dos túmulos lá pra chegar até o banheiro que tava longe. Aí eu passei correndo no monte de túmulo lá, no meio de uns de outros. Aí eu cheguei no banheiro, meus amigos, aí, assim, eu sei, uma coisa eu sei, que o banheiro pelo menos é limpo. Isso eu posso afirmar pra vocês, assim, tem uma equipe lá que, acho que toda quarta-feira eles limpam e tudo mais, então dá pra você perceber. Então nisso eu já tava um pouco mais seguro, né? Mas vou te falar pra vocês, meus amigos, tem certos aspectos ali que é pior que banheiro rodoviária. Olha só, eu já ouvi muita coisa de banheiro rodoviária, mas ali do cemitério, olha, eu conheci o banheiro do cemitério. E não foi legal, sabe? Não foi legal. Ter dor de barriga no cemitério não é legal, meus amigos, tenham isso em mente. E ali eu olhei um banheiro, ia nele, que eu vi que o lixo tava mais ou menos cheio e tudo mais, então tinha movimento ali, tava limpo, mas aí não tinha trava no banheiro. Eu falei, não vou correr esse risco, não vou dar esse mole, né? Não tem trava aqui, sento um outro maluco aqui, aí já viu, né? Não vai ser uma cena muito agradável. E aí em apuros, né? Com aquela vontade, tudo, a calabresa despontando pra sair. Aí eu fui no segundo, aí no segundo eu vi que tem uma trava e tudo mais, eu falei, vai nesse mesmo. Aí eu sentei, fechei o banheiro, ali fechei a porta, aí tudo já começou a sair, tudo. Aí eu comecei a ver, e aí eu vi a descrição do inferno, meus amigos, eu vi as portas do inferno na minha frente. Com aquelas coisas, tudo rabiscado, assim, com os dizeres ali na língua dos anjos, sabe? Eu vi a invocação do Demiurgo, meus amigos, cara a cara. E eu fiquei incrédulo, falei, caramba, isso aqui não é de Deus.
Mas é sério, meus amigos, ali, inscrições, as inscrições mais antigas do homem. E uma coisa, quando você tá ali tendo dor de barriga e tudo, né? Negócio vai, negócio vem, você acaba olhando pros seus arredores e você quer ter conhecimento, né? Você tem olhos e você precisa ver. E ali, pra se distrair daquele momento, você acaba se pegando lendo aí, meus amigos, ali, coisas que não deveriam ser lidas. Cara, juro pra você, eram escrituras sagradas ali, extremamente profanas. Eu fiquei incrédulo com aquilo, meus amigos. Eu confesso pra vocês ali, aquilo alugou uma privada na minha cabeça. Porque tinha uma lição de moral ali, tipo, nunca pensei que eu ia ver um raciocínio desses. Mas tava lá, assim, o negócio, né, tipo, assim, tipo, não sei o que tem, tipo, eu não consigo lembrar certinho o que foi, porque tava meio apagado, assim, era difícil de ler, os caras escreveram, mas tipo, tava meio que assim, né, seu cagão de merda, aqui acaba a sua dignidade, aqui é você só mais um cagão no meio do cemitério, sabe, uma coisa assim. Eu falei, meu Deus, fiquei incrédulo, falei, caramba. Aquilo ali alugou o triplex, cara. Aquilo eu confesso pra você, falei, caramba. Eu só saí, sabe, aí tava lá com adjetivos, né? Os caras se animavam, seu cagão de merda fedorento, sabe, tipo, os caras dobravam a posse, tipo, não precisava, eu me senti ofendido. Tava ali fazendo minhas necessidades, eu me senti ofendido mesmo. Fui atacado por uma porta de banheiro. O meu ego ali foi totalmente por água abaixo, né? Junto com outras coisas. A minha autoestima, então, nem se fala. Eu falei, caramba, eu sou só mais um mesmo, né? A filosofia de porta de banheiro, meus amigos. Alguém tem que escrever um livro sobre isso. Se é que já não tem, né? Hoje em dia tem livro tanta coisa. Mas deveria ter um dossiê de fotos e com as metáforas ali. E com tudo registrado em cartório. Sabe, tudo registrado ali com as interpretações ali, chamar especialista, chamar filósofo ali pra interpretar aquelas frases e dar o caminho. E eu tenho certeza que tudo isso vai romper o plano material, sabe, não tem volta. Aí eu li aquilo, falei, caramba, não podia ficar pior, né? Aí eu vi outro lá, cara, tinha um número de telefone, falei, caramba, quem que tá anunciando o número de telefone aqui? Mas eu tava ali em cima, né? Tipo, um negócio que também eu fiquei incrédulo. Falei, não é possível. Isso aqui a gente só vê em filme, sei lá, só vê em piada, em sketch de humor. Tava lá dotado no sigilo. Aí eu falei, não, isso aqui não é real. Isso aqui não tá acontecendo. E aí minha experiência foi a mais miserável possível, né? O importante é que o banheiro tava limpo, né? Pelo menos isso, tipo... É porque você imagina, né? Os banheiros tipo Transposting lá, tipo... o maluco aí tá dentro da privada, tudo, mas não. Graças a Deus o banheiro do cemitério tava limpo. Só isso que eles não conseguiram pagar, só essas escritas aí. Malditas escritas. E aquilo alugou na minha mente. Eu falei, meu Deus, isso aqui é terrível. E aí, sei lá, eu fiz minhas necessidades ali, destravei o banheiro, mas só que tive uma dificuldade pra destravar o banheiro. E aí já veio um medo, né? Nossa, eu sempre tenho medo de trancar no banheiro e ficar trancado no banheiro. É um medo genuíno que eu tenho. Eu não sei, na minha lista de medos essa daí deve estar em 5º lugar, de ficar trancado no banheiro. E ali a trava não queria sair, eu fiz força e a trava saiu na minha mão. Sabe, o ferrinho da trava saiu inteiro. Aí eu, como não quero nada, coloquei lá de volta, né? Falei, pelo menos deu pra consertar, né? Aí eu voltei lá, fui limpar de novo, mas... Os túmulos, no caso, não, eu já tinha limpado. Mas fui limpar os túmulos. Mas aí a gente sempre fica com aquela observação, né? Falei, caramba, deu aqui, mas a gente sabe que pode dar de novo, né? Aí eu tava meio assim, tipo o baiano desconfiado no morro, tá ligado? No Tropa de Elite, comendo essa comida, mas falando, tem parada errada aí, o morro tá muito quieto. Eu tava assim, tava todo muito quieto. Aí eu continuei limpando, não com o mesmo desempenho de sempre. E aí, meus amigos, veio aquela maldita cólica de novo. Aí eu falei, agora não é gases, não tem como ser. E aí volta eu lá pro banheiro de novo. Aí eu fui no mesmo maldito banheiro. Porque nos outros não tinha trava. E naquele eu sabia que a trava ia ficar na minha mão, mas sabia que tinha como sair. Tipo, eu tirava ela por inteiro. Então eu ia conseguir tirar ela de volta, né? Ia conseguir colocar. E aí eu fui, mais uma vez, olhando para aquelas escritas. Só que aí, meus amigos, o papelzinho que eu tinha, o rolinho de papel, acabou. E aí eu tive que usar aquele maldito papel que tinha lá no banheiro, meus amigos. Ainda bem que tinha, né? Ainda bem que tinha. As minhas meias agradeceram. Mas, cara,
Tem uma parte do meu corpo que não agradece não, porque aquilo era uma lixa. Nossa, meus amigos. Eu juro pra você, eu passei tanto, o negócio lixou tanto que ficou lisinho. Sabe? Eu sei. É sofrível, meus amigos. Foi horrível essa experiência. Sabe, era realmente uma lixa, era uns papel que não era papel higiênico, era uns papel meio esquisito lá. Pô, sei lá pra que é usado aquilo normalmente. Ai, mas eu sei que foi apuro atrás de apuro. Mas depois daquela vez também foi a última. Graças a Deus saiu, a calabresa saiu inteira. Eu paguei meus pecados ali naquele banheiro. E aí sim eu consegui voltar ao meu trabalho ali e fazer tudo certinho. Mas olha, meus amigos, eu passei apuros. Nunca vá em um banheiro do cemitério, meus amigos, nunca vá. Ai. Eu sei que as histórias estão boas, mas já tá na hora de terminar. Espero que vocês tenham gostado aí dessas crônicas. Espero que vocês tenham tido um tempo bom aí escutando, né? Eu tenho muito carinho por esse podcast, eu vou investir muito nele ainda. Mas estamos no começo, não vamos pensar no futuro, vamos pensar no que tem agora. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário que eu me sinto muito feliz lendo, sabe? Dê um feedback do que pode melhorar, tanto aí no YouTube quanto no Spotify. Eu sempre fico muito feliz quando tem lá no Spotify. E tem um camarada que tá sempre comentando lá, e eu mando um abraço pra você também. E no YouTube sempre tem também. Então comentem que eu fico muito feliz. Essa interação que a gente tem é sensacional. Eu vou aparecer mais nas minhas redes sociais também, assim. Mas por enquanto converse comigo por aqui. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!